Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Jesus conclui, neste evangelho que nós estamos ouvindo hoje, o Sermão da Montanha. E é sobre estas palavras do Sermão da Montanha que ele diz: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática. A gente poderia fazer um exercício de uma leitura panorâmica de quais foram estas palavras que Jesus disse ao subir a montanha. Estamos encerrando aqui o capítulo 7, versículo 29. O Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, começou no capítulo 5, versículo 1, lá quando diz que Jesus, vendo as multidões, subiu a montanha, sentou-se e começou a ensinar, passando de maneira panorâmica o que ele ensinou, bem por cima. Primeiro, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Depois ele começa a falar sobre a lei antiga e a nova justiça. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Depois ele toca nos pontos da lei antiga. Foi dito, ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio será réu de julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que tratar seu irmão com ira será réu no julgamento. Depois, é uma sequência, depois, não cometer adultério. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Depois, a proibição de repudiar a esposa. Foi dito também: quem repudia sua mulher, dele um documento de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudia sua mulher, fora o caso de união ilícita, torna-a adúltera, e quem se casa com uma mulher repudiada comete adultério. Depois, olho por olho. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não ofereçais resistência ao malvado. Depois, o amor aos inimigos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Depois, sobre a esmola. Cuidado para não praticardes vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta, mas que não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. Depois a oração, Pai Nosso. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas, nas esquinas,
mas entra no teu quarto, reza em segredo ao teu Pai que está no céu. Depois ele ensina o Pai Nosso. Depois, continuando, vem o jejum. Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos homens que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto para que os homens não vejam que estás jejuando. Depois, a lâmpada e o olho. A lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho for bom, ficará todo cheio de luz. Não servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um para amar o outro, se ligará a um, desprezará o outro. Depois, a providência. Não fiqueis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros da terra, os pássaros do céu. Depois, não julgar. Não julgueis e não sereis julgados. Com o julgamento com que julgardes, sereis julgados também. Depois, a trave e o cisco, porque reparas o cisco do olho do teu irmão. Tira primeiro o cisco, a trave do teu olho, e poderás, então, ajudar o irmão a tirar o cisco. Depois, as coisas sagradas. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas pérolas aos porcos. Depois, a regra de ouro. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. As duas portas, os dois caminhos, a porta estreita, a porta larga da perdição. Os falsos profetas, a árvore e os frutos. E, por fim, então, a casa construída na rocha, para significar que estas palavras é que contam, é que devem ser postas em prática. Então vejam que longo discurso, quantas coisas Jesus disse nesse sermão. E é sobre estas palavras que Jesus se refere nesta parábola de hoje. Então, quem põe em prática a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é que entra no reino dos céus, não é quem diz Senhor, Senhor. Depois ele diz assim: naquele dia muitos vão me dizer, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, não foi em teu nome que fizemos muitos milagres, só coisas boas feitas em nome de Deus. E no entanto ele vai dizer, não vos conheço, vós que praticais o mal. Que mal eles fizeram? Ora, nenhum bem feito é realmente bem para o reino dos céus, se não for conforme estas palavras evangélicas do Sermão da Montanha. Jesus como que nos dá aqui a nova lei. Como Moisés subiu na montanha e deu a lei, ele também sobe a montanha e está dizendo, essa aqui é a minha lei. Curioso que algumas pessoas não toquem nessas passagens, hein? Foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. As palavras do Evangelho estão aqui, olha, segundo São Mateus, aqui está a lei de Jesus. E Jesus diz, não adianta expulsar demônios, não adianta pregar em meu nome, não adianta fazer milagres em meu nome. Pode colocar o que você quiser, não adianta ir na igreja, não adianta falar em nome de Jesus, não adianta nada. Se o que nós temos no coração é ódio, se o que nós temos no coração é apego, se o que nós temos no coração é pura e simplesmente aquelas coisas que na lei antiga até serviam, mas para Jesus, que veio dar a plenitude da lei, já não serve mais. E ele diz que o homem que não põe em prática estas palavras é como um homem sem juízo, que constrói a casa sobre a areia. Vai desmoronar. E quem ouve estas palavras e põe em prática é semelhante ao homem prudente que construiu a casa numa rocha, com um alicerce firme. A casa não vai cair. Então essas palavras que Jesus disse nesse longo sermão da montanha, segundo São Mateus, são concluídas dessa maneira. E depois que ele termina, todo mundo fica maravilhado e compara este ensinamento e diz, não é igual ao dos mestres da lei. Ele fala como quem tem autoridade. Ele faz questão de dizer que não se pode desprezar estas palavras. É uma opção. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas ninguém tem o direito de mudar as palavras de Jesus ou escolher o que interessa.
ser infiel às palavras de Jesus e querer carregar o nome de cristão. Sei que muitas vezes isso não é fácil. Sei que muitas vezes isso contrasta com a nossa maneira de pensar. Mas, afinal de contas, a nossa mentalidade é conforme o reino dos céus ou ela precisa ser reformada? Não basta a lei de Moisés. Pôr em prática a lei de Moisés, como alguns que hoje pregam a vingança, o ódio e levam o nome de cristão, estão se prendendo àquilo que Jesus diz foi dito. Eu, porém, vos digo, ninguém é obrigado a ser cristão, mas quem quiser ser cristão, seja fiel às palavras de Jesus. Rezemos. Concedei-nos, ó Senhor, conhecer profundamente o mistério da salvação, para que, sem temor e livres dos inimigos, vos sirvamos na justiça e santidade, todos os dias da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.